Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a vida dos alagoanos nessa Copa do Brasil, nessa primeira fase da Copa do Brasil de 2025. Nessa sexta-feira tivemos o sorteio que definiu a primeira fase, os confrontos da primeira fase e que também pré-definiu os confrontos da segunda fase. E tivemos esses adversários aqui para os alagoanos: CSA contra o Boa Vista, o Asa contra o Atlético Goianiense e a equipe do CSE contra o Tombense. Vou trazer um pouco da minha opinião sobre esses confrontos e também avaliar. Poderia ter sido pior? Poderia ter sido melhor? Para cada um dos alagoanos nessa primeira fase, vou trazer um pouco dessa avaliação, contando com as possibilidades dos adversários e do favoritismo também. Eu acredito que pode acontecer nessa primeira fase da Copa do Brasil para a CSA, para a Asa e também para a CSE. Deixa aqui nos comentários a sua expectativa, se você acredita que os três alagoanos irão avançar, se apenas um vai avançar, deixa aqui abaixo qual você acredita que avança. Também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, deixa o joinha e compartilha o link em grupos de amigos e em grupos de torcedores também, para que eles possam opinar e para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês. Mas bora lá! Com um ponto de observação, com aquela mudança de regulamento que eu já até trouxe aqui no canal, falando sobre o ponto de não ter mais a vantagem do empate para o visitante. Em caso de empate, vai para os pênaltis o jogo. E falando em questão de visitante, apenas o CSA, entre os alagoanos, joga fora de Alagoas. CSA vai até o Rio de Janeiro jogar contra o Boa Vista. Asa e CSE recebem os seus adversários. E começando falando sobre a equipe de Palmeira dos Índios. Vou também trazer as possibilidades de confronto para a segunda fase para cada uma dessas equipes, tá? Mas falando sobre o CSE primeiro e partindo do ponto de um ano não tão bom para o CSE. Não fez um bom campeonato alagoano, a primeira fase chegando ao final nesse sábado, e é um CSE que nem briga por qualquer chance de vaga no G4. E tem muitos problemas nos bastidores, e é um CSE que jogará contra a equipe do Tombense nessa primeira fase. Lembrando, eu até trouxe um vídeo falando sobre o sorteio e sobre também informações de datas. Jogos acontecendo entre os dias 19 e 26 já de fevereiro, jogos dessa primeira fase. Tombense que dá para a gente classificar como a quarta ou quinta força hoje de Minas Gerais. Você tem América, Atlético, Cruzeiro. O Atlético vem despontando como a quarta força no momento, o Atlético que subiu a Série B, e se tem uma Tombense que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas olhando para todas essas possibilidades aqui, eu diria que o CSE poderia ter tido uma sorte um pouco melhor. Poderia pegar o Náutico, que também está numa Série C, mas que vive um processo de formatação, com mudança no comando técnico. Poderia pegar, por exemplo, a equipe do ABC, poderia pegar um Remo. O Remo teria todo um processo de logística muito complicado. Não que o Tombense não vá ter, mas o Remo seria pior, uma região mais extrema do Brasil, até chegar em Alagoas, enfim. Poderia ter tido adversários, ou um adversário melhor, a equipe do CSE. Mas poderia ter sido pior também. Se pega o Novo Horizontino, por exemplo, seria um adversário que teria uma tendência de dificultar ainda mais a vida do CSE. Se pega a equipe do Confiança, por exemplo, o Confiança não teria tanto desgaste da viagem e é um Confiança que tem um bom início de temporada. Poderia pegar o Amazonas, que vive um bom momento, o Amazonas que está numa Série B. Enfim, poderia ter sido pior, mas não foi um dos adversários mais fáceis que a equipe do CSE terminou pegando para essa primeira fase da competição. E também eu acho que, principalmente avaliando o próprio momento do CSE, eu acredito que tende a ficar na primeira fase mesmo, tende a não se qualificar para a segunda fase da competição. Trazendo um ponto de observação aqui sobre o chaveamento: caso o CSE avance ou o Tombense avance, pega o vencedor de Operário ou o Maitá. Então tá aqui, acho que o CSE, entre os alagoanos, já deixando um pouco do meu palpite para a sequência do vídeo, é quem menos tem chance de avançar, até pelo próprio momento do CSE, não avaliando tanto o adversário,
mas avaliando o momento do CSE nesse início de temporada, um pouco do momento do Tombense, que não é tão bom, mas não é ruim lá no Campeonato Mineiro. Enfim, acredito que aqui o Tombense avança para a próxima fase. Bora falar de mais um alagoano, falar do Asa. O Asa que tem o Atlético Goianiense como adversário para essa primeira fase. Teriam todas essas possibilidades aqui. O Asa, por exemplo, poderia ter pego um Atlético Mineiro, poderia ter pego um Atlético Paranaense, um Fluminense, um Grêmio, um América, um Bragantino, um Vasco, o próprio Atlético Goianiense, que terminou pegando Juventude e Cuiabá. E eu diria aqui que dentre todas essas possibilidades, a que o Asa terminou pegando foi a melhor. Se não foi a melhor, tá ali num top 2 ou no máximo um top 3 de melhores possibilidades de adversário. Quer dizer que eu acredito que o Asa vá avançar? Até acredito, mas não estou cravando isso. Estou dizendo que entre pegar um Atlético Goianiense, por exemplo, e um Vasco, entre pegar um Atlético Goianiense e um Bragantino, entre pegar um Atlético Goianiense e o momento do América é bom também, entre pegar um Atlético Goianiense e Grêmio, era melhor pegar o Atlético Goianiense. Vive um processo de reformulação a equipe goiana, tem um novo comandante técnico, é um Atlético que ainda não consegue convencer tanto assim no campeonato goiano. E se tem um Asa que dá para dizer que vive um início de temporada dentro do esperado. Apesar da eliminação na pré-Copa do Nordeste, é um Asa que tem, pelo menos no campeonato alagoano, uma série de invencibilidade, está classificado com antecedência para a próxima fase. Então aqui eu vejo o Asa como uma possibilidade boa de avançar. Entendo que o Asa chega como um bom candidato nesse confronto diante do Atlético Goianiense. Ainda assim, por toda a questão de investimento, por toda a questão de orçamento que se tem, de estrutura, enfim, o Atlético Goianiense chega como favorito. Mas eu acredito que o Asa tem uma chance até que alta de avançar, até que interessante de avançar. E avançando, deixa eu até abrir aqui para a gente olhar com mais detalhe. Caso o Asa avance a próxima fase, o Asa joga contra o vencedor de Jequié ou Retrô. Confronto mais próximo seria um confronto entre uma equipe baiana ou uma equipe pernambucana. Então tá aqui esse ponto de observação do Asa. Acredito que o Asa tem uma boa chance de avançar sim. Falando sobre o outro alagoano, que é o CSA. Tinham todas essas possibilidades de adversário. O CSA poderia ter pego um Parnaíba, poderia ter reencontrado um Maracanã, um próprio Santa Cruz também, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, esse é o Santa Cruz do Natal, de Natal estreando na competição. Poderia ter um processo de logística muito complicado em jogar contra o Grêmio Sampaio lá em Roraima. Também teria uma possibilidade do Rio Branco, dois do Espírito Santo, né? Também teria a possibilidade de jogar contra o Molaria, contra a Portuguesa ou contra o CSE. Talvez o fator CSE seria mais cômodo para o CSA no sentido de deslocamento, mas termina pegando um adversário que eu entendo que é relativamente tranquilo para o CSA. O fator do jogo único ele tira um pouco do lado do favoritismo, ele às vezes traz mais imprevisibilidade, mas eu entendo que a temporada do Boa Vista não é boa. Eu até puxei aqui o Campeonato Carioca. O Boa Vista ele é o antepenúltimo colocado, o 10º colocado, olhando para uma competição com 12 equipes, uma vitória no estadual, 6 empates e uma derrota. Então se tem esse fator aqui de ser um Boa Vista que não vem bem, um CSA que vem muito bem na temporada até aqui, olhando para um possível adversário do CSA na próxima fase, pode pegar o Tunaluso ou pode pegar um Sampaio Correia. Então uma realidade mais próxima que é o Sampaio Correia, ou um jogo contra uma equipe do Pará. Então tá aqui. Eu acredito que pegar uma Portuguesa seria muito mais complicado. Pegar o Grêmio Sampaio pelo deslocamento até Roraima seria muito complicado. Mas de uma forma geral o CSA tinha até que adversários acessíveis, até que adversários relativamente tranquilos como possibilidade. Eu acho que apenas a Portuguesa seria uma dor de cabeça um pouco maior. Portuguesa que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba inclusive. Mas Boa Vista é um adversário que eu entendo que o CSA chega com um grau de favoritismo alto para esse confronto, até porque o confronto já é próximo. Então a partir de um momento bom que o CSA vive,
já tem um adversário que dá para dizer que é acessível, que dá para dizer que tranquilo, não sei se é a palavra, mas em que o CSA deve avançar. Deixa aqui abaixo um pouco da sua expectativa, se inscreve no canal, compartilha o link se gostou do vídeo e também deixa essa sua opinião aqui do que você espera para os alagoanos nessa primeira fase da Copa do Brasil. Fica ligado no canal porque nos próximos dias vou falar de premiação de Copa do Brasil, vou também trazer informação sobre as datas precisas dos confrontos dos alagoanos para essa primeira fase da Copa do Brasil. Vou ficando por aqui, até a próxima.